Diz a Sagrada Escritura, João capítulo 20, primeiro versículo, diz assim: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhes dissera isto. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, nós estamos aqui diante desses versículos que já temos, pela sua bendita graça, estudado nessas últimas semanas, e queremos hoje olhar como conjunto para eles, para aprender mais das suas lições, das suas verdades, e pedimos que o Senhor nos dê essa bênção, que o Espírito Santo abra esses textos para nós, Senhor, para que possamos compreender ainda melhor e ver na sua totalidade, aplicando a nossa alma, que necessita cada dia, Senhor, do seu ensino, e assim seja, para que conheçamos mais seu amor, sua graça, e possamos ser consolados e ser fortalecidos a continuar e cumprir a nossa missão aqui nesse mundo, para a glória do Senhor Jesus, que ressuscitou dentre os mortos, e nele a glória do Pai, por obra do Espírito Santo. Que assim seja, Senhor, em Jesus. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Meus irmãos, o que eu quero fazer hoje com vocês é olhar esse texto aqui, esses textos, né, que vai desde o primeiro versículo ao 23, nós estamos acho que um mês, temos estudado há um pouco mais de um mês, acho que foi 5 domingos que nós estudamos do primeiro versículo ao versículo 23, nas exposições anteriores.
E o que eu quero fazer hoje, aproveitar, irmãos, antes de eu continuar, poderíamos hoje ter olhado já para os versículos 24, né, e falar de Tomé, mas por dois motivos eu achei melhor olhar aqui esses versículos em conjunto. Primeiro, porque eles têm uma certa unidade aqui, se relacionam também com a história de Tomé, mas a história de Tomé, ela tem um outro detalhe aqui que nós vamos tratar semana que vem, se Deus quiser. Então, existe uma certa unidade, existe assim, uma maneira de nós compararmos a revelação do Senhor Jesus a Madalena, a Pedro e João e aos discípulos reunidos ali naquele momento, como nós estudamos semana passada. Existe um paralelo nessas revelações, né? E então, por isso nós vamos estudar aqui. Esse paralelo é em termos da situação que eles estavam assim, não estavam bem, nós sabemos disso, estavam tristes, angustiados, ou perplexos, abismados, sem entender o que estava acontecendo. Então, assim, situação ruim do coração deles, da alma deles, da mente deles. A revelação de Jesus Cristo, tirando toda aquela tristeza, aquela dor deles, explicando, né, dando entendimento a eles. E uma terceira coisa que acontece aqui, Jesus lhes dá uma missão para que eles cumprissem. Então nós temos aqui essas três coisas importantes aqui. E um outro detalhe também que tem a ver com todas essas verdades é o que o Senhor Jesus Cristo fala, aliás, é o que João fala no versículo 9, quando ele lembra dele mesmo, né? Então, quando ele entra ali no sepulcro vazio e ele vê o lençol, o lenço, e ele entende pelo Espírito Santo, pelo que Jesus já tinha falado, que ele iria ressuscitar, era para destruir o templo e que ele levantaria o templo no terceiro dia, e o templo era o corpo dele. João lembrou de tudo isso e pelo Espírito Santo, então ele creu. O próprio João, já idoso, quando ele escreve aqui este evangelho, ele reflete, ele diz assim, por que eles não tinham crido até agora? Versículo 9 diz, porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Então, olha só que a Bíblia sempre fala da importância dela mesma. Sempre a palavra de Deus mostra a importância da Escritura para que nós possamos ter conhecimento espiritual, conhecimento de Jesus, e não vivamos aí divagando, irmãos, nas nossas próprias ideias. Então, enquanto nós não entendemos as Escrituras e não cremos, não compreendemos e não cremos de acordo com as Escrituras, nós ficamos como os discípulos estavam, sem paz, lamentando, né? Chorando. Mas quando nós entendemos, nós vamos então sendo curados disso, e vamos compreendendo quem é Jesus, e vamos sendo capacitados para, em vez de ficar chorando, e falar de Cristo para os outros e testemunhar para os outros a respeito da esperança. É aquilo que Pedro vai falar na carta dele, né? Que nós devemos estar preparados para responder à razão da esperança que há em nós. Então nós vamos sendo preparados na medida que nós estamos estudando as Escrituras. Por isso que todo domingo nós estamos estudando as Escrituras. Nas quartas-feiras nós estamos abrindo as Escrituras. Mesmo quando nós lemos algum texto, como o Catecismo Maior, como nós estamos estudando domingo de manhã, é nas Escrituras que nós vamos buscar a nossa fonte, porque esses documentos antigos, eles iam buscar nas Escrituras. Aí nós vamos às Escrituras para ver se o que eles interpretaram foi correto. Então, sempre a Escritura é a nossa base, todos os domingos. Nós devemos ler as Escrituras na nossa casa todos os dias. Nós devemos reunir a nossa família para ler as Escrituras. É a palavra de Deus, irmãos, realmente é fundamental para que nós compreendamos as verdades espirituais, as verdades de Deus. Então, eu quero, hoje, irmãos, fazer assim, um estudo que venha mostrar essas verdades, todas baseadas nas Sagradas Escrituras. E outro motivo também, o segundo motivo, também importante, né? Não deixa de ser importante de eu não continuar, é porque hoje está enforcado esse feriado, alguns irmãos viajaram, pessoas, né? Família, ou enfim, viajaram, e eu gostaria muito de dar oportunidade a eles para ouvir sobre Tomé, né? Então, por isso também que eu não vou falar hoje sobre Tomé ainda, irmão, mas semana que vem, se Deus quiser, nós vamos tratar de Tomé. Então, meus irmãos, vamos olhar aqui o nosso texto, com a graça do Senhor nosso Deus.
Primeiro eu quero que vocês pensem comigo sobre a situação que estava Pedro, João, Madalena e os discípulos que vão ali, que vão ali ter aquela experiência de Cristo aparecer no meio deles. Como é que eles estavam, meus irmãos? Vamos ver aqui como é que eles estavam. Maria Madalena, por exemplo. Maria Madalena, quando ela foi ao sepulcro, junto com as mulheres, ela estava triste. Ela estava indo bem cedinho de manhã, ungir com as mulheres o corpo do Senhor Jesus, cheia de amor. Ela amava Jesus. Ela tinha fé em Jesus, ainda que a fé precisava ser aperfeiçoada, né? Precisava de compreensão e ser fortalecida e crescer, mas ela tinha fé. E ela estava indo triste, mas quando ela chega lá e ela vê o sepulcro vazio, ela não fica só triste, ela fica, podemos até dizer assim, desesperada. Porque já é triste quando você vai visitar o túmulo do seu parente que morreu, que faleceu, principalmente se o falecimento foi recente, né? Então a pessoa sente muita tristeza em ir lá. Não é uma alegria, evidentemente, né? A morte nunca é. Agora, imagine o que é roubar o corpo de um ente querido, de uma pessoa querida, amada. Então essa era a situação de Maria Madalena. Então ela chegou lá, ela viu o corpo, aliás, ela viu o túmulo vazio, e aquele túmulo vazio para ela foi uma fonte de desespero, e ela corre para avisar os discípulos Pedro e João de que tinham roubado. Na opinião dela, na visão dela, só o que ela conseguiu pensar naquele momento foi que roubaram o corpo do Senhor Jesus Cristo. Então ela estava triste, mais agora do que triste, ela estava desesperada para saber o que tinha acontecido com o corpo do Senhor Jesus Cristo. Mais adiante, meus irmãos, ainda sobre Maria Madalena, quando os discípulos voltam para casa, eles não têm muito o que fazer, eles voltam para casa, a Maria Madalena chora copiosamente. No versículo 11 diz que ela estava chorando fora, junto ao sepulcro, chorava e chorava. E aí o choro então mostra ali que ela está muito triste e desesperada para saber o que aconteceu. Ela chora e ela não sai do lugar do sepulcro. Esses detalhes, irmãos, que a Escritura dá, são muito importantes para nós compreendermos o estado emocional dessas pessoas, né? Então, quando a Maria Madalena vai aos discípulos, por exemplo, diz aqui, no versículo 2, que ela correu. Então isso mostra o estado emocional. Os discípulos também correm, isso mostra o estado emocional. Ela chora, então isso mostra o estado emocional dela. E não somente ela chora, mas ela chora junto ao sepulcro. Ela fica ali naquele lugar, isso também mostra o estado emocional dela. Então ela está muito triste, angustiada e mais do que isso, até desesperada. O que aconteceu? Ela não sai de lá, ela quer uma resposta. E o desespero dela, outra coisa importante aqui, é que o desespero dela é tão grande, a tristeza dela é tão grande, e ela está chorando e os olhos ficam ali embaçados, ali prejudicados a visão por causa, provavelmente, das lágrimas, que ela vê os anjos, e os anjos eles estão, diz o versículo 12, né, que ela se abaixou para olhar para o sepulcro, versículo 11 diz, o versículo 12 diz que os anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, uma cabeceira e outro aos pés. Ela vê os anjos, e vocês imaginam que ia ter uma visão naquele momento dos santos anjos do Senhor, vestidos de branco, né? E ela não consegue, por causa da sua tristeza, discernir o significado da presença dos anjos, de que eles estão de branco, de que uma cabeceira e outra aos pés de onde o Senhor Jesus estava depositado o corpo dele, o seu corpo estava ali depositado, e eles dizem para ela assim ainda, por que choras? Mostrando assim, né, que, lembra que eu falei na exposição, que não tinha motivo para ela chorar, porque ela estava chorando, e ela responde a mesma coisa que ela tinha dito lá
para Pedro e para João, ela diz: levaram meu Senhor, não sei onde o puseram. Então, ela, devido à tristeza dela, ela não percebe o significado da presença dos anjos, ela não percebe o significado da pergunta dos anjos. Diz aqui ainda, meus irmãos, que o Senhor Jesus, imagine, mais do que os anjos, o próprio Jesus se apresenta para ela ali, e ela, de novo, possivelmente por causa da lágrima nos olhos, por causa do seu estado emocional, que ela se volta e vê aquele homem ali perto dela, e o homem pergunta para ela: mulher, por que choras? Versículo 15, e acrescenta mais uma pergunta: quem buscas? De novo, mostrando ali, é o próprio Jesus falando com ela, e ela pensa que é o jardineiro. Então ela está triste, ela está tendo uma opinião ali do túmulo vazio terrível, achando que roubaram o corpo de Jesus, ela está desesperada, e ela, por causa disso, ela não percebe ali a presença do próprio Jesus e dos anjos, Deus ali se revelando a ela, a revelação do que tinha acontecido, que era totalmente diferente da fonte da sua tristeza. Ou seja, por que ela estava triste? Primeiro, porque Jesus tinha morrido. Segundo, que tinham roubado o corpo dele. Então, ela estava triste e desesperada. Mas Jesus tinha ressuscitado. Então, ele não estava mais morto e não tinham roubado o corpo dele. Ele estava vivo. Ele ressuscitou e estava ali diante dela, mas ela não percebe, irmãos, ela não percebe. E o que acontece então, irmãos, com ela é isso. Ela está nesse estado emocional, tá bom? E Pedro e João? Estou primeiro olhando para o estado emocional dessas pessoas aqui. E Pedro e João? Pedro, diz o versículo 2, ele corre, diz aqui, pois, e foi a Simão Pedro, né, e o outro discípulo, levaram essa notícia, e aí no versículo 3 diz que Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. Correndo, portanto, os dois corriam juntos, versículo 4, o que mostra, vamos colocar Pedro, vamos pensar em Pedro e João aqui rapidamente. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes, Pedro estava se sentindo culpado, triste, e Jesus tinha morrido. Vamos tentar imaginar o coração de Pedro se sentindo culpado. O nosso Senhor tinha morrido, o Senhor dele tinha morrido. Então, como Pedro estava? E quando ele ouve isso de que ainda roubaram o corpo de Jesus, aí ele ali naquela tristeza e também muito preocupado, e ele vai e corre junto com João. João também, João não tinha negado, mas tinha deixado lá, foi um dos que abandonou, porque todos abandonaram, também se sentia culpado. Depois ele voltou, estava perto da cruz, mas tinha abandonado lá atrás também. E aí, meus irmãos, eles correm na sua tristeza, no seu desespero também, e quando eles chegam lá, Pedro, quando nós lembramos do outro texto, ele fica abismado, ele vê tudo aquilo ali, a cena, o sepulcro vazio, os lençóis, o lenço, ele fica assim admirado, mas ele não crê ainda, né? Ele não consegue ainda entender que Jesus ressuscitou, ele não crê, ele sai de lá admirado, né? Muito impactado com aquilo. O que aconteceu? Ele sai fazendo essa pergunta. Alguma coisa muito estranha aconteceu, mas ele não crê ainda. Mas João, finalmente, né? Finalmente crê. João, o que acontece com ele então? João, por obra do Espírito Santo, ele sai de lá crendo. Jesus ressuscitou. Mas ele demorou muito. O próprio João, como eu disse um pouquinho na introdução, no versículo 9 diz: ainda não sabiam. É como se João estivesse dizendo assim: como demorou eles compreenderem, como eles foram vagarosos. É como João dizendo aqui para nós: como eu fui vagaroso para compreender o fato maravilhoso que estava acontecendo e que Jesus já vinha dizendo a respeito da sua ressurreição. Mas então, eu custei tanto para entender a Escritura, custei tanto para entender as palavras de Cristo, eu fui vagaroso. E saiu de lá crente, mas muito tardiamente, ele mesmo diz, demorei muito para entender, muito para crer, ainda não tinha compreendido até aquele momento, mas finalmente compreendi. E os discípulos, irmãos, do versículo 19 em diante, o que aconteceu com eles? Qual era o estado emocional deles? Primeiro, eu falei para vocês na semana passada,
nós temos aqui do versículo 19 ao versículo 23, o paralelo desse trecho é o capítulo 24 de Lucas, e no capítulo 24 de Lucas nós temos ali os discípulos indo para aquela aldeia chamada Emaús, comentando, conversando sobre a morte de Jesus e muito tristes, se dirigindo a Emaús. E quando o Senhor Jesus Cristo ele se apresenta para eles não reconhecem Jesus, e Jesus lhe pergunta o que está acontecendo, eles dizem, mas só tu não sabes o que está acontecendo, e falam com tristeza, nós tínhamos esperança, mas a nossa esperança se acabou, porque hoje é o terceiro dia que ele está morto. Então Jesus se revela a eles. Vocês conhecem a história? Eles pedem para Jesus ficar, antes de Jesus se revelar, né? Eles pedem para Jesus ficar com eles, porque Jesus faz menção de que já estava seguindo o caminho na estrada, e eles comem com eles ali em Emaús, e se revela a eles. Eles entendem que era Jesus, no momento que ele ali vai partir o pão, e eles ficam muito alegres. Eles mesmos dizem assim, não ardia o nosso coração enquanto ele não ia expondo as Escrituras. E vocês lembram, né, o que Jesus diz para eles, né? Vamos ler aqui, não podemos deixar de ler, porque isso é muito importante, sobre como o próprio Jesus diz o estado do coração dele. Lucas 24, meus irmãos, Jesus diz assim para eles, no versículo 25 do capítulo 24 de Lucas, Jesus diz assim para eles, e ele lhes disse, honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Vocês são tardos para quê? Para crer. Vocês são nécios e tardos de coração. Vocês têm os profetas, vocês têm as Escrituras do Antigo Testamento, mas vocês custam a crer. Paralelo a João, quando ele diz, ainda não tinham compreendido a Escritura. Então Jesus diz, vocês são tardos de coração. E aí Jesus abre as Escrituras para eles, e eles vão ouvindo, e o coração deles arde. Eles dizem aqui, depois de tudo, no versículo 31, abriu-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes, e aí eles comentaram um com o outro, e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria a Escritura, nosso coração estava ardendo. Ele estava então ali passando por um processo, irmãos, de compreensão, mas ainda não tinha entendido, né? Mas ainda não tinha percebido que era Jesus que estava ali. Mas à medida que Jesus ia falar, o coração deles ardia. O Espírito Santo estava agindo no seu coração. Por meio do que, meus irmãos? Por meio das Sagradas Escrituras. E aí diz que na mesma hora, versículo 33, levantaram-se e tornaram para Jerusalém. Olha, eles já tinham voltado para Emaús. Eles não tinham intenção nenhuma de voltar para Jerusalém. Mas naquela mesma hora, a alegria foi tanta e o desejo foi tanto de anunciar para os discípulos o que eles tinham visto Jesus vivo, que eles mudaram os planos e voltaram para Jerusalém para contar aos discípulos. E o que eles encontraram, meus irmãos? Diz aqui no versículo 33, que na mesma hora, então, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que com eles estavam. Eles fizeram uma reunião naquele glorioso dia de domingo, primeiro dia da semana. E eles se reuniram por quê? Porque todos eles estavam num estado emocional, de novo, de certa confusão. As mulheres já tinham visto Jesus, e diz aqui o versículo 35, e eles contaram o que lhes acontecera no caminho, e assim por diante. E aí então Jesus se revela a eles. Voltando para João, então eu quero que vocês percebam que os discípulos, eles estão naquele processo de confusão, de perplexidade, não entendendo muito o que estava acontecendo, mas eles se reúnem para buscar apoio e ouvirem uns aos outros. Esse era o estado emocional deles. Irmãos, olha, nenhum deles então tinha compreendido
ou pelo menos em termos assim, geral, né? Até aquele momento, falando de maneira geral, alguns já tinham compreendido, como no caso do próprio João, Maria Madalena já tinha visto, apesar de que ela não aparece aqui, mas, meus irmãos, em termos gerais, eles ainda não tinham crido, não tinham compreendido, mas então eles creem. Eles creem. Mas há um detalhe aqui interessante. Eles creem então quando Jesus se revela, né? Mas é um detalhe aqui interessante que eu chamo a atenção dos irmãos. Apesar das deficiências dessas pessoas, todas elas estavam buscando entender. Vocês notam isso? Maria Madalena, junto com as mulheres, tinham ido ao sepulcro de manhãzinha cedo. Quando elas viram o sepulcro vazio, Maria Madalena correu para falar com os discípulos. Ela estava querendo saber o que tinha acontecido. A partir do sepulcro vazio, os discípulos correram para o sepulcro, mostrando que eles estavam interessados em saber o que tinha acontecido. Maria Madalena ficou no sepulcro chorando. Os discípulos de Emaús, mesmo tristes, iam comentando sobre o fato. Eles iam falando, eles iam comentando entre eles. Sabe quando comentamos alguma coisa que acontece? Porque aquilo está na nossa mente, aquilo para nós é importante. Nós queremos até saber a opinião do nosso companheiro, aquele que está no caminho conosco. Eles, quando viram Jesus, eles correram para anunciar para os discípulos e acharam os 11 reunidos. E só tinha um lá, e semana que vem eu vou falar dele, só tinha um que não estava nessa reunião. Quem era? Tomé, irmão. Então, o Tomé teve um prejuízo ali, né? Eu vou deixar para falar do Tomé semana que vem, mas o Tomé teve um prejuízo, e Tomé era o único que não estava presente, e ele só foi entender uma semana depois, né? Então, para ver como a Escritura com tudo isso mostra que existe ali, irmãos, sentimentos errados, tristeza, angústia, desespero, perplexidade, confusão, mas, porém, todas essas pessoas, mesmo fracas, mesmo defeituosas, elas amavam Jesus, elas tinham fé, ainda que essa fé precisava de compreensão e crescer, se fortalecer, enfim, amadurecer. Elas amavam Jesus, elas se importavam e elas estavam buscando Jesus, mesmo depois de terem pecado, mesmo depois de terem errado, mesmo depois que os discípulos ficaram com medo e abandonaram Jesus, mesmo que... você até esqueci de falar, né? Esqueci de falar desse detalhe aqui tão importante, lembrei agora. E como é que eles estavam no versículo 19? Chegado depois da tarde daquele dia, primeiro da semana, cerradas as portas, com medo dos judeus se tinham juntado. Então, esqueci de falar isso aqui, mas estou lembrando agora. Além de tudo isso, eles estavam com medo, mas mesmo com medo, mesmo trancadas as portas, eles estavam reunidos. Eles estavam pensando em Jesus. Eles estavam meditando sobre o que tinha acontecido, irmãos, com o Senhor Jesus Cristo. Muito diferente dos inimigos de Jesus. Muito diferente dos inimigos de Jesus. Nós já temos visto desde José de Arimateia e de Nicodemos, também, apesar das fraquezas deles, apesar de que eles não falavam publicamente que eles eram discípulos de Jesus, mas naquele dia eles sepultaram Jesus. Eles mostraram que se importavam com Jesus. Diferente dos inimigos do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, só para dar exemplo dos irmãos, para nós fazermos também uma comparação, que diz aqui o versículo 28 do capítulo 19, dê uma olhadinha lá, por favor, que diz assim, perdão, o versículo 31 do capítulo 19, que diz assim: os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que lhe quebrasse as pernas e fossem tirados.
Vamos comparar aqui, então, esses judeus, que você sabe já quem é, né? Que é o mesmo judeus que eles estavam com medo, por isso que as portas estavam cerradas, era a liderança judaica, religiosa judaica, o Sinédrio. Então, o Sinédrio, por causa do sábado que estava se aproximando, era aqui, portanto, então, sexta-feira, eles dizem para quebrar as pernas dos mortos, pedem, solicitam a Pilatos, não ficasse na cruz aqueles corpos, porque era profanar o sábado. E aí Pilatos autoriza, manda quebrar as pernas, e eles só não quebra as pernas do primeiro, quebra a perna do segundo, mas não quebra a perna de Jesus, porque Jesus já estava morto, né? Então, veja que interesse destes homens era maligno. Eles odiavam tanto Jesus e eles pouco se importavam com os outros criminosos, que eles solicitaram assim, em nome da sua cerimônia, em nome do cerimonialismo, em nome de guardar o sábado, hein? Supostamente, então entre aspas aqui essa guarda, porque era só cerimonialismo. Quebrem as pernas de Jesus, quebrem as pernas dos outros. Então, enquanto os discípulos, precisamos comparar isso, enquanto José de Arimateia com Nicodemos preparam o corpo de Jesus com muito amor, muito zelo, põe Jesus num túmulo novo, enquanto Pedro e João correm, depois que o corpo some, Maria Madalena corre, choram, enquanto os discípulos se reúnem para entender o que está acontecendo. Irmãos, mesmo na fraqueza deles, mesmo no pecado deles, mas é muito diferente quando nós olhamos esses relatos do coração deles em relação a Jesus Cristo, em comparação com o coração dessa liderança judaica que odiava Jesus, que tinha assassinado Jesus e que queria logo que ele morresse. E mesmo em nome da sua religião meramente cerimonial, hipócrita. Irmãos, a mesma coisa é nos nossos dias, tá? Os cristãos, nós temos nossas debilidades, temos nossas fraquezas, temos nossos pecados. Nós não somos perfeitos, nós precisamos nos arrepender de muitos pecados. Com certeza, nós também podemos dizer que em muitos sentidos nós ainda não compreendemos o que já éramos para ter compreendido. Quando, por exemplo, a carta aos Hebreus fala que já era para ser mestre, né? Mas ainda não compreendeu. É uma vergonha para nós. Nós temos que nos arrepender disso. Nós temos que reconhecer que muitas vezes nós estamos como eles, chorando, murmurando, angustiados, perplexos, às vezes até não desesperado no sentido de desesperar da fé, mas no desespero no sentido de que as circunstâncias da vida nos abalam demasiadamente porque nós não estamos meditando como deveríamos meditar, não estamos buscando entender conforme as Escrituras, como já deveríamos ter entendido. Para nós se aplica também o que o Senhor Jesus Cristo disse: honestos e tardos de coração para crer o que os profetas disseram. Então, em muitos sentidos, a obra de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, nós não temos meditado nessa obra como deveríamos. Isso é um pecado e nós devemos nos arrepender. Mas a grande questão é o que faz a diferença entre uma pessoa assim, que não é perfeita, que tem as suas debilidades e as suas fraquezas, mas ele se corrige. Ele pode até ficar nesse erro algum tempo, mas ele vai se corrigir porque pulsa nele, né? Bate um coração, vou colocar assim, um coração que ama a Deus. Um coração que não se conforma em ficar no desespero, na perplexidade, na angústia, na incompreensão. Um coração que vai buscar a fonte, que é a Escritura, para entender, que vai buscar Deus. O que faz a diferença, meus irmãos, entre uma pessoa que realmente é nascida de novo,
que é um crente de verdade, que ama a Deus, não é que ele seja uma pessoa perfeita, porque perfeito ninguém é. Nós somos pecadores, imperfeitos ainda, estamos em processo de santificação. Mas o que faz a diferença entre um e outro é que o nosso coração ama Jesus e quer conhecer mais e mais de Cristo. Temos a nossa debilidade, temos nossos pecados, mas nós não dizemos assim, nós não nos conformamos com os nossos pecados. Hoje o irmão Ismael leu o Romanos 6, em que Paulo diz lá, vocês já estão mortos para o pecado, portanto vivam como pessoas novas. E existe isso no cristão, irmão. Ele vai entendendo cada vez melhor que ele já morreu para aquela vida velha e ele não se conforma, ele não usa inclusive o pecado para se desculpar e para dizer assim, mas eu sou assim mesmo. Não, ele ama Jesus e há no coração dele algo que pulsa então, a graça opera nele, o Espírito Santo opera de maneira que ele vai buscar Deus, que ele vai buscar compreender o que ele ainda não compreendeu. Buscar-me-eis e me achareis, né? Diz a palavra do Senhor. Provérbios diz que a sabedoria está clamando na praça, está clamando nas portas, está chamando os homens, o evangelho está sendo pregado. Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem é de Jesus, quem é de Cristo, quem é a ovelha de Jesus, vai buscar, irmãos. Na verdade, ele já foi buscado, entende? A graça de Deus já o alcançou e ele vai buscar porque a graça de Deus está operando nele. Agora, se uma pessoa ela tem apenas religiosidade, essa é a grande diferença que nós vemos aqui. Se uma pessoa ela tem apenas cerimonialismo, ela se preocupa apenas com o aspecto cerimonial da religião, externo da religião, mas ela não busca, ela não tem interesse, ela ela continua nos seus pecados e não tem mudança alguma, não tem nenhuma busca para crescer, para conhecer mais a Cristo. Aí é hipocrisia, aí é cerimonialismo, aí se não há amor a Deus e não há amor aos homens, como era o caso aqui dessa liderança judaica, que eles se achavam os santos, né? Eles eram líderes, eles se achavam os poderosos e os que detinham ali o poder da religião judaica, mas eles não amavam a Deus, eles não amavam o próximo. Uma religião sem amor, uma religião sem fé, uma religião sem graça de Deus, uma religião que só é a cerimônia, uma religião que não pulsa, que não tem vida, é um morto, é morte, é um defunto, onde você chega ali e não pulsa vida, não tem vitalidade, não tem vida. Irmãos, quando nós comparamos Maria Madalena com a liderança judaica, quando nós comparamos Pedro, mesmo tendo negado Jesus 3 vezes, com Judas, é totalmente diferente. Judas amava o dinheiro, teve lá um remorso e se matou, mas Pedro amava Cristo, fraquejou, caiu até porque foi soberbo lá atrás. Jesus disse, olha, tu vais me negar. Ele disse, não te negarei. Foi soberbo, foi presunçoso e aprendeu com a queda. Mas ele amava Jesus. Então, irmãos, nós amamos Jesus assim. Nós queremos conhecer o nosso Senhor. Nós, mesmo com a nossa debilidade, nós queremos crescer nele. Pulsa em nós essa vontade, esse desejo de crescer, de nos fortalecer, de nos arrepender dos nossos pecados. Então, o que nós temos que fazer? Esse é o caso, então, é um bom sinal de que há realmente graça em nossa alma. O que nós temos que fazer, então? Nós temos que fazer como eles, nós temos que buscar. Porque Jesus disse, batei e abri-se-vos-á. Buscai e achareis, né? E isso nós temos que fazer. Buscar o quê? Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas. Nós temos que buscar esse reino. Quem não se importa
quem não, como na linguagem assim, não está nem aí para as coisas de Deus. Quem tem apenas uma religião assim, já cumpriu o meu papel, de repente, já cumpri o meu ritual religioso e fica nisso, e não se importa com Deus. Se assemelha aos fariseus, se assemelha à liderança judaica. Mas se há desejo por Deus, ainda que nós sejamos débeis e temos as nossas fraquezas, irmãos, e nenhum de nós é perfeito e pode apontar o dedo para os outros se achando melhor do que os outros. Somos pecadores, estamos em processo de santificação. Mas o que faz a diferença é para onde o nosso coração, em que direção o nosso coração aponta. Nosso coração pulsa, bate pelo quê? Pela prata, pelo ouro, pelas coisas dessa vida só? Em relação a Deus não há nenhum ânimo? Ou amamos a Deus e desejamos conhecê-lo e ao seu Filho Jesus? Então, isso aqui, eu penso que nós devemos observar, irmãos, nessas pessoas. E uma questão aqui, então, é que quem busca, recebe. Não esqueçamos que tudo é pela graça. É a graça de Deus que já está operando em todas essas pessoas, né? Mas recebe. E é a Maria Madalena que Jesus se revela. É a ela tem o privilégio, a honra de ser a primeira pessoa que vê Jesus vivo. É a primeira. Ela tem ali então, Jesus se revela e diz, Maria, a chama pelo nome. Se nós, irmãos, entendermos, temos que entender muito bem isso aqui, nós vamos compreender este princípio, né? De que ela está ali. E a mesma coisa, os discípulos, eles estão reunidos, né? No certo sentido, eles vão embora. Maria Madalena aqui, entre o versículo 10 e 11, parece mais, vamos dizer assim, determinada a buscar do que eles. Eles vão embora, ela fica. Mas ainda assim, eles estão buscando também. Eles se reúnem, eles estão com as portas trancadas e com medo, mas eles estão reunidos. E aí Jesus aparece a eles. Jesus se revela a eles. Diz aqui o versículo 20, aliás, perdão, o versículo 19, vamos ler 19 de novo, diz assim: E chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo-lhes isso, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Irmãos, aqui está. Quem busca, recebe. Quem bate, a porta se abre. Jesus, essas palavras são muito interessantes, porque diz que ele estava com medo dos judeus e chegou Jesus e pôs-se no meio deles. Isso mostra o quê? Revelação. Jesus se revela. Jesus chega naquele lugar e põe-se no meio deles. E mais, ele diz: Paz seja convosco. Tudo isso aqui é linguagem de revelação. Ele está se revelando, ele está se mostrando a eles e a palavra dele é de paz, para curar toda a angústia deles, e todo o medo e toda a perplexidade. Paz seja convosco. E todo sentimento de culpa também do que eles tinham feito. Ele diz aqui: vocês estão em paz com Deus, porque eu já morri por vocês. Ele traz paz, ele se revela. Aqueles que estão reunidos ali para meditar nele, para pensar nele, para buscar saber sobre ele, mesmo com todas as suas fraquezas, estão lá reunidos, estão lá. E ele diz, então ele mostra-lhes, mais uma linguagem de revelação, olha, ele mostra as suas mãos, ele mostra que ele não é um fantasma, que ele é um homem que morreu, foi ferido nas suas mãos, mostra o seu lado, foi perfurado o seu lado, tudo isso mostra que ele morreu verdadeiramente, mas ele está vivo. Ele não é um fantasma que voltou, só o espírito, ele é um homem
corpo e alma, de carne e osso, que esteve morto e ressuscitou dentre os mortos e que se apresenta a eles agora como vivo, então, com provas incontestáveis. Eles são as testemunhas oculares. Eles, então, todos compreendem as Escrituras. Eles creem, eles se alegram. Naquele processo todo, até custou um pouquinho, segundo Lucas, né? Porque Lucas disse que eles ficaram tão alegres que eles... Aquela coisa assim de ficar, sabe, não entende logo, até que compreende finalmente. Ele está vivo mesmo. Eles agora estão alegres. Eles buscaram o Senhor, estão alegres. Maria Madalena buscou o Senhor e o Senhor se revelou a ela. Irmãos, queridos irmãos, eu queria que vocês pensassem, que fizessem duas aplicações às suas vidas, né? Eu já coloquei aqui a questão da verdadeira religião que pulsa para a vida. Foi assim, uma primeira lição que eu busquei chamar para vocês, mas eu quero pensar numa segunda questão. Nós cristãos, nós que amamos ao Senhor, nós temos que pensar o seguinte: grande parte das nossas tristezas, desespero, choro, grande parte disso, não é? É sem razão. É sem razão. E é pecaminoso. Quando os apóstolos, eles dizem: não estejais ansiosos por coisa alguma. Quando a palavra de Deus diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Grande parte, irmãos, das nossas ansiedades, do nosso choro, do nosso lamento, a nossa murmuração, é sem razão. Eu não estou dizendo, nós temos que fazer uma diferença entre o lamento e a murmuração, né? Vou até aproveitar para fazer uma diferença agora. Existe um lamento que é até mesmo piedoso, é necessário. Por exemplo, nós cristãos, nós temos que lamentar porque o mundo é cheio de pecado. Nós temos que lamentar o sofrimento, nós temos que lamentar, por exemplo, essas crianças que foram mortas lá em Blumenau. Nós temos que lamentar, irmão. Isso aí a gente não pode achar isso tudo normal. O cristianismo leva ao lamento pelo sofrimento, pelo pecado, pela dor, porque as pessoas não vêm para a igreja, porque as pessoas não amam a Deus. Tudo isso nós lamentamos e nós oramos, nós pedimos que Deus tenha misericórdia, né? Então existe o lamento que é necessário. O cristão, ele tem uma tristeza, se eu puder falar assim, que o ímpio não tem. Jesus disse: bem-aventurados que choram. É o choro por arrependimento dos seus pecados. O cristão chora. Então existe o lamento que é piedoso, existe um choro que é piedoso. É lamento pelo pecado, pelo que o pecado causa, porque Deus não está sendo glorificado. Isso é correto, isso tem que existir na vida de um cristão. Agora, a murmuração, não. Murmuração, não. Murmuração é pecado. Murmuração é quando eu reclamo da providência divina, é quando eu reclamo de Deus, em última instância, porque Deus está conduzindo todas as coisas. Então, quando Maria Madalena está chorando, ela está pecando. A Bíblia está dizendo o que aqui? Jesus está dizendo: por que choras? Tem motivo para chorar. Choras porque não compreendeste ainda a palavra. Choras porque ainda não entendeste que Jesus está vivo. Os anjos estão aqui falando contigo e tu não entende. Jesus está te chamando, tu pensa que é o jardineiro. Tu estás abalada, reagindo pelos teus sentimentos. Por isso que o salmista diz: porque estás abatida, ó minha alma, espera em Deus. Ele está exortando a si mesmo, porque aquele abatimento dele é pecaminoso. Aquele abatimento dele é pecaminoso. Claro, meus irmãos, existem outras circunstâncias de situações psicológicas, e tem questões aí científicas que não é a minha área, eu não tenho competência para isso, né? Que a ciência trata, questão de ansiedade, depressão. Eu não estou falando que essas coisas não existem entre cristãos, mas isso aí é um outro departamento. Eu estou falando agora
irmãos, daqueles estados emocionais nossos que são realmente causados por nossa fraqueza, por nossa debilidade na fé, porque nós não estamos meditando nas Sagradas Escrituras como deveríamos meditar, né? E nós temos que pensar nisso aqui quando nós lemos esses textos. E temos que pedir perdão a Deus e pedir graça, mas Ele é gracioso. E Ele vem e diz para nós: por que choras? Ele é tão bom que Ele não desiste de nós. Ele não vai desistir mesmo, porque lembra que Paulo diz, aquele que começou a boa obra em nós há de aperfeiçoá-la. Eu estou dizendo isso para os irmãos, para que nós reconheçamos nossos pecados, mas para que nós também vejamos que a cura disso, na compreensão do quê? E aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos para o fato desse texto bíblico, que esse texto bíblico está nos ensinando aqui. E é o seguinte: Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Eu quero dizer uma frase para vocês agora aqui que resume a nossa consolação. E a frase é a seguinte: se Jesus está vivo, se Jesus ressuscitou, está tudo bem. Aconteça o que acontecer. Por quê? Vocês lembram que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, no finalzinho do capítulo 5, ele diz assim: porque Jesus ressuscitou para a nossa justificação. E ele diz no capítulo 6, que o Ismael leu hoje, que se Jesus ressuscitou para a novidade de vida. Nós ressuscitamos nele para uma nova vida. Então, se Jesus está vivo, significa que o sacrifício dele na cruz por nossos pecados, o Pai aceitou. Significa que Jesus venceu a morte. Significa que Jesus venceu o pecado. Significa que Jesus venceu a maldição do pecado. Significa que Jesus venceu o diabo. Significa que a promessa de Gênesis 3,15 foi cumprida. Jesus pisou na cabeça da serpente. Significa que Jesus venceu o mal. E significa, então, que em breve Ele vem nos buscar. Por isso que Ele diz lá em João 14, não se turbe o vosso coração. Ele é muito claro quando Ele diz assim: vocês vão ter tribulações, vocês vão ter aflições, vocês vão até morrer por causa de mim. Mas eu venci o mundo. Lembra que Ele diz? No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci. Ele disse em outro versículo, eu não lembro exatamente qual é agora, eu acho que está ali pelo capítulo 14, ele diz: porque eu vivo, vocês também viverão. Então, meus irmãos, repito, se Jesus venceu, se Jesus ressuscitou, está tudo bem. Pastor, eu estou triste por causa disso na minha vida. E eu posso dizer para você assim: é verdade, irmão, é verdade. É verdade que esses são situações tristes. São situações tristes. O mundo é cheio de tristeza. O mundo é um mundo difícil. É difícil. Jesus mesmo disse, é difícil. Mas não importa qual seja as suas dores, os seus sofrimentos, Jesus ressuscitou, irmão. Então está tudo bem. Queria que vocês guardassem isso hoje. Se Jesus está vivo, se Jesus ressuscitou, está tudo bem. Você pode ter paz. Você pode entregar tudo a Ele, pode deixar que Ele cuida de você. E que Ele vai resolver isso. Tá bom? Os caminhos de Deus são surpreendentes. Os caminhos de Deus não são como os nossos. Nós não entendemos as coisas, mas você pode ter certeza, Ele vai resolver isso. Ele vai resolver, por exemplo, o fim da nossa existência. Um dia nós vamos morrer, meu irmão. Um dia nós vamos morrer. Um dia os nossos entes queridos, eles vão nos levar para o nosso túmulo e depositar o nosso corpo. Um dia o nosso corpo vai voltar ao pó. Mas está tudo bem. Segundo 1 Coríntios capítulo 15, está tudo bem porque Jesus está vivo. Jesus é a primícia dos que dormem. Se Ele ressuscitou, Paulo diz, chegue na sua casa hoje e leia 1 Coríntios 15. Se Ele ressuscitou, significa que está tudo bem porque os que morreram vão ressuscitar.
E quando eu morrer, e quando você morrer, nós podemos enfrentar a morte com paz. Sim, irmãos, com paz. Porque nós sabemos que nós vamos ressuscitar com Ele, como Ele ressuscitou. Vocês estão entendendo como tudo está envolvido na obra de Cristo, na cruz de Jesus, no sepultamento de Jesus, na ressurreição de Jesus? Se Jesus está vivo, tudo está bem. E é essa a mensagem aqui do texto. A Maria Madalena, aos discípulos que estavam chorando, está tudo bem, Jesus está vivo. E quando eles entenderam isso, Jesus disse: vocês vão me ver de novo e vocês vão se alegrar. E essa alegria ninguém poderá tirar. Aí eles se alegraram mesmo. Eles se alegraram mesmo. E olha, irmãos, que só estavam começando a entender, viu? E eu digo para vocês que tinha coisa aqui que eles não tinham entendido ainda. E eles só iam entender lá depois, no Pentecostes, quando o Espírito Santo descesse, e eles iriam compreender muito mais. Mas o que eles já compreenderam já foi suficiente para pacificar o coração deles. Então eu queria lhe incentivar uma coisa. Quando você estiver muito triste, se estiver triste e preocupado, ore. Ore. E diga para a sua alma: porque estás abatido, a minha alma? Espere em Deus. E comece a lembrar das promessas de Deus. Comece a lembrar especialmente que Jesus está vivo. Jesus está vivo. Então está tudo bem, meu irmão. Está tudo bem. Você vai passar lutas. E até isso é para o seu bem. Tudo coopera para o bem. Vocês vão pensando aí nos textos. A Bíblia, ela se relaciona. Ela é o livro da sabedoria de Deus. Mas medite. Se eu puder lhes dar o conselho, é o seguinte: nunca sofra, nunca se entristeça sem buscar a Deus. E sem fazer o que eles estavam fazendo. Eles estavam sofrendo, mas estavam buscando. Então, se você estiver triste, busque, ore, medite, clame, suplique a ajuda de Deus. E Deus vai lhe socorrer, Deus vai lhe fortalecer, Deus vai lhe consolar. Nós passamos essas experiências e nós vivenciamos isso. Esse dia aqui, irmãos, eu vou ainda trazer uma exposição só sobre o primeiro dia da semana em relação à ressurreição, conforme João nos mostra. Mas esse dia aqui é o dia do consolo, é o dia da festa. Vocês vêm para a igreja, né, para serem cheios do conhecimento da palavra, para amanhã enfrentar esse mundo difícil. Então, quando você vem para a igreja, você vem de manhã, você vem à noite, você ouve a palavra, você medita, você começa a segunda-feira revigorado pela palavra para enfrentar esse mundo difícil, que Jesus disse que nós vamos enfrentar as aflições. E você vem, ouve para enfrentar um mundo difícil com bom ânimo, consolado e com sabedoria para saber como enfrentar. Agora, se você, quando está sofrendo, começa a deixar a igreja, começa a deixar de orar, começa a deixar de meditar, aí, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Você, então, não está, no mínimo, posso dizer assim, não está sendo sábio, porque você não está fazendo isso que esses homens e estas mulheres estão fazendo. Eles, na tristeza, não deixavam de orar e de buscar. Leia os Salmos, e lá nos Salmos você vai ver tristeza, você vai ver muitas vezes o salmista perplexos, tristes, angustiados, mas eles não deixavam de fazer duas coisas, irmãos. Eles não deixavam de orar e eles não deixavam de meditar nas promessas de Deus. E é isso que nós temos que aprender. E eu quero, meu tempo já está quase ali concluindo, eu quero fazer o último paralelo que é muito importante entre os discípulos e Maria Madalena. Vamos ler aqui no versículo 17 do capítulo 20, diz assim: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que lhes dissera isso. A missão de Madalena era consolar os discípulos como ela tinha sido consolada. E consolo com base em que? Jesus ressuscitou. Eu vi Jesus.
Jesus está vivo, está tudo bem. Quando o Senhor se revela aos discípulos, existe um paralelo aqui, apesar de que tem a peculiaridade que ali Jesus estava falando com os apóstolos especialmente, e eles seriam o fundamento da igreja, né? Eles queriam escrever o Novo Testamento e iniciar ali a igreja, mas está relacionado também, porque não deixa de se aplicar a todos os discípulos. Ele diz no versículo 21, vamos ler: disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Ou seja, vocês têm uma missão, e essa missão tem a ver com a paz. Vocês têm que levar a paz, vocês têm que levar o consolo que vocês estão recebendo. Paz na missão, e a missão é transmitir a paz. E ele diz então, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoados os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem o retiverem lhes são retidos. Jesus então diz, vão, eu estou enviando vocês como o Pai me enviou. Vão, anunciem a paz. Vão, anunciem a paz, e o Espírito Santo vai dar virtude, poder, vai estar com vocês. O Espírito Santo vai agir por vocês. Vocês vão anunciar o perdão dos pecados. Olha só. Vocês vão anunciar que há salvação. E é nesse sentido que diz aqui, vocês têm o poder de perdoar ou reter pecados. Não é que eles têm o poder neles mesmos de dizer, tu estás perdoado, tu estás condenado. Não é isso. É o poder em relação a proclamar o Evangelho. A autoridade de dizer para os homens com amor por eles e a Deus acima de tudo. Existe paz com Deus em Jesus. Arrependam-se e creiam em Jesus e vocês terão paz com Deus. Vocês terão os seus pecados perdoados. Deus anuncia aos homens que se arrependam. Nós temos uma mensagem de paz para vocês. Qual é a mensagem de paz? Baseada em quê? Baseada no fato de que Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Leia as pregações dos apóstolos em Atos. Você vai ver em todas elas a ênfase na ressurreição de Jesus. Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. Deus anuncia a vocês a paz. E desde que vocês, a paz nele, que ressuscitou dos mortos, como a confirmação da obra da cruz, desde que vocês creiam nele, vocês estão em paz com Deus. E se vocês estão em paz com Deus, está tudo bem. Nós somos anunciadores de boa notícia, da boa nova do Evangelho. Então, eu queria encerrar dizendo para vocês o seguinte, irmãos, que quanto mais nós aprendemos a experimentar na nossa própria vida a paz que vem da ressurreição de Jesus, mais nós estamos aptos a dizer para os outros que existe paz em Jesus, porque Jesus está vivo. Você sabe o que vai atrair as pessoas para o Evangelho? São as boas obras. As obras de amor, as obras de gratidão a Deus, as obras que são resultado de que nós amamos a Deus, de que nós buscamos ao Senhor, de que nós desejamos viver mais e mais para Ele, e que porque nós já estamos em paz com Ele em Jesus. E essa paz, esse amor, essa alegria vai ser visível aos homens pela nossa vida. Nós vamos proclamar o Evangelho, mas nós vamos viver de tal maneira que eles vão ver em nós o Evangelho. Eu não estou dizendo que nós vamos ser perfeitos, eu estou dizendo que nas nossas debilidades, mas vai sempre se manifestar. Quanto mais nós estamos entendendo, nossa fé está sendo fortalecida, mais e mais vai se manifestar a verdade de que o fundamento da nossa fé, da nossa esperança, da nossa alegria, da nossa paz é que Jesus está vivo. E de que nós temos para o mundo este anúncio. Olha, a esperança. Você já pensou que nós temos um anúncio no mundo desse, onde crianças são assassinadas numa creche? Um mundo tão mau, onde esse tipo de coisa acontece? Um mundo tão mau, onde acontece um holocausto dos judeus? Um mundo tão mau, onde acontece uma pandemia que morre quase 700 mil almas só no Brasil?
Mas nós temos a única boa notícia, de verdade. Porque, irmãos, as filosofias e todas as religiões pagãs se encerram, sabe aonde? Se encerram lá no pó, se encerram lá no túmulo. Os grandes filósofos não puderam dar uma resposta para a morte. Os grandes homens desta vida, os grandes cientistas, eles não conseguem. Eles muitas vezes buscam o ateísmo como até um recurso, exatamente da perplexidade deles, tentam se convencer do ateísmo, mas nenhum deles consegue trazer esperança diante da morte. Quando chega a doença, quando chega a debilidade, quando a velhice vai chegando, e junto com ela as doenças, ou mesmo a doença na juventude, ou quando um jovem morre repentinamente, nenhum deles tem resposta. Mas nós podemos dizer, em todos os casos, Jesus está vivo. E a esperança, porque Jesus ressuscitou. Vocês estão entendendo o que eu quero falar? Então, irmãos, nós temos essa mensagem. E nós temos que anunciar essa mensagem para os homens. Eu queria lhes incentivar hoje à noite, tanto você a enxugar suas lágrimas nesta verdade que Jesus está vivo, buscar consolo nessa verdade e orar a Deus, pedindo que Deus lhe use para levar esse consolo, em primeiro lugar para a sua família, tá? Aqueles que estão mais perto de você. E depois para os outros de fora. Com a verdade que Jesus está vivo. Que Deus nos dê graça para isso. Amém, meus irmãos? Se Deus quiser, semana que vem a gente vai falar do Tomé. Tá bom? Mas eu quero que vocês guardem então essas verdades com a graça de Deus. Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor nos abençoe no que nós temos aprendido hoje à noite. Senhor, nosso Deus, muito obrigado, porque nós estamos aqui estudando estes textos, assim, Senhor, são tão gloriosos, são tão maravilhosos. Nós nos sentimos como Moisés, quando o Senhor disse, tira a sandália dos teus pés. Nós estamos pisando em terra santa. Nós queremos hoje, Senhor, nos dobrar diante da sua glória e pedir que nos fortaleças na verdade que Jesus está vivo e de que, Senhor Deus, nós temos uma mensagem para o mundo, e a mensagem é de que está tudo bem, de que nós estamos em paz, de que eles, se crerem em Jesus, também serão reconciliados, estarão em paz com Deus. Senhor, nos consola e nos prepara a entendermos as Escrituras e a levarmos este conhecimento aos outros, em nome de Jesus. Amém e amém.